Hare Krishna, bom dia. Krishna. Estamos aqui pela ISKCON Rio de Janeiro, né? E também pelo Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí. Vamos dar continuidade à leitura então do Srimad Bhagavatam, que acontece pela ISKCON Rio. Nós estamos aí no terceiro canto do Bhagavatam. Meu nome é Ratsindo, moro aqui em Jundiaí, moro no templo de Jundiaí. Vamos cantar um pouquinho inicialmente. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Eu não sei se eu estou conseguindo ter acesso aqui ao chat. Ah, tenho sim. O Haridashana escreveu todas as glórias da Srila Prabhupada, reverências, Ratsina Prabhu. Jai Haridashana, Hare Krishna, as minhas reverências. Vishavatara também escreveu, Hare Krishna, Rat querido, reverências, as minhas, Haribol. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, hoje do terceiro canto, né? Nós leremos um verso do capítulo 32 e um do capítulo 33. Então, o capítulo 32 em si, ele fala sobre o emaranhamento em atividades fruitivas, né? O Jasui também escreveu Hare Krishna e está também presencialmente com a gente. E a Madana Mohini também está presente conosco aqui. Então, voltando, o capítulo 32, então, são ensinamentos do Sr. Kapila mesmo. Ele está falando sobre o emaranhamento em atividades fruitivas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então eu vou ler sozinho aqui, o verso é Yaidam Shruniyadamba Shradaya Purusha Sakrit Yovibidate Matita Sahieti Padavinchame. Yaha, aquele que, Idam, isto, Shrinuyat, ouça, Amba, ó mãe, Shradaya, com fé, Purushaha, uma pessoa, Sakrit, alguma vez, Yaha, aquele que, vá, ou, Abidate, repita, Matitaha, sua mente fixa em mim, Saha, ele, ri, certamente, Eti, alcança, Padavim, morada, Tcha, e me, minha. Tradução:
Quem quer que alguma vez medite em mim com fé e afeição, que ouça e cante sobre mim, certamente voltará ao lar, voltará ao Supremo. Então, nesse ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 32º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Emaranhamento em Atividades Frutíferas. Aqui também Harinama Sankirtana Iskon falando, Jai Prabhuratsino, reverências, todas as glórias da Srila Prabhupada. Jaya, as minhas reverências. E aí, começando então o capítulo 33, Atividades de Kapila. Então, Maitreya Uvacha, Evam Nishamya Kala Kapilasya Vacho Janitri, Sakardamasya Daita Kila Devahutihi, Vishrasta Moha Patalatam Abhipranamya, Tustava Tatua Vishayankita Siddhi Bhumi. E a tradução: Shri Maitreya disse assim: Devahuti, a mãe do Sr. Kapila e esposa de Kardama Muni, livrou-se de toda ignorância a respeito do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Ela prestou suas reverências ao Senhor, o autor dos princípios básicos do sistema Sankhya de filosofia, que é a base da liberação, e o satisfez com os seguintes versos de oração. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O sistema de filosofia enunciado pelo Sr. Kapila perante sua mãe é a base para situar a todos na plataforma espiritual. A importância específica desse sistema de filosofia é estabelecida nessa passagem como Siddhi Bhumin. Ele é a base da salvação. Pessoas que estão sofrendo nesse mundo material por estarem condicionadas pela energia material podem facilmente libertar-se das garras de Maya, entendendo a filosofia Sankhya enunciada pelo Sr. Kapila. Por meio desse sistema de filosofia, podemos libertar-nos imediatamente, mesmo que estejamos situados neste mundo material. Essa fase chama-se Jivan Mukti, significando que estamos liberados, embora permaneçamos com o nosso corpo material. Isso aconteceu com Devahuti, a mãe do Sr. Kapila, e por isso ela satisfez o Senhor, oferecendo-lhe suas orações. Qualquer pessoa que entenda o princípio básico da filosofia Sankhya eleva-se em serviço devocional e torna-se plenamente consciente de Krishna ou liberada, mesmo dentro deste mundo material. Om Agyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshudu Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yaidam Srinuyadamba Shradaya Purusha Sakrit Yo Vibidate Matita Sahieti Padavinchame. Quem quer que alguma vez medite em mim com fé e afeição, que ouça e cante sobre mim, certamente voltará ao lar, voltará ao Supremo. Maitreya Uvacha Evan Nishamya Kapilasya Vacho Janitri Sakardamasya Daita Kila Devahutihi Vishrasta Moha Patalatam Abhipranamya Tustava Tatua Vishayankita Siddhi Bhumi. Shri Maitreya disse assim: Devahuti, a mãe do Sr. Kapila e esposa de Kardama Muni, livrou-se de toda ignorância a respeito do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Ela prestou suas reverências ao Senhor, o autor dos princípios básicos do sistema Sankhya de filosofia, que é a base da liberação, e o satisfez com os seguintes versos de oração. Aqui no YouTube aqui de Jundiaí, a Maria Luísa escreveu: você é pastor, bota aí uma oração pelo coisa favorável. A melhor oração que existe está aqui em cima, Maria Luísa. É o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso e daí você vai entender melhor, tá bom? Bom, aqui nós temos dois versos, um que finaliza a fala de Kapila e outro que inicia Maitreya explicando também como que Devahuti orou a Kapila Deva. Vamos iniciar pelo primeiro verso aqui, né? O Fernando Araújo falou bom dia, Hare Krishna. Então, deixa eu só ver uma coisinha que eu estava pensando aqui. Tá. Kapila Deva termina toda a explicação Sankhya para Devahuti. Explicação Sankhya, Sankhya Yoga é entender a consciência de Krishna por métodos naturais, por avaliação natural. Uma coisa demonstra a outra. Tá? Então, Kapila Deva foi muito detalhista em demonstrar que uma pessoa que analise o mundo de forma fria, de forma intelectual, entendendo o que está acontecendo, acaba todo conhecimento vai desaguar nesse verso que ele está falando agora, que eu vou repetir, que é: quem quer que alguma vez medite em mim com fé e afeição, que ouça e cante sobre mim, certamente voltará ao lar, voltará ao Supremo. Né? Nós temos que inicialmente lembrar quem é Kapila Deva. Kapila Deva é uma encarnação direta de Krishna. Né? Então, pessoas que meditem nele, né? Na forma de Kapila Deva, também voltam ao céu espiritual. Certo? Existe todo um processo, claro, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Mas todo e qualquer processo de consciência de Deus vai também terminar em meditar em Deus. Meditar, agir para Ele, entender, viver a vida dele, para Ele, para Deus, para Krishna. Né? Tem um verso do Bhaktirasamrita Sindhu que diz: Atashi Krishna Namadi Nabhavedi Grahya Indrahi Sevomug Redi Rodô Swayam Eva Spurati Adha. Shirarupa Goswami, o Bhaktirasamrita Sindhu, traduzido, o nome é traduzido por Prabhupada como o néctar da devoção. Néctar a gente chama aqui no ocidente de a nata. Né? A nata, apesar de muita gente não gostar da nata do leite, a nata é o que há de mais nutritivo, vamos dizer assim, no leite. Então, o néctar de toda devoção esse verso que eu acabei de citar, explica essa nata de toda devoção, que é Atashi Krishna Namati, quem transborda a sua boca, a sua língua no cantar de Krishna Namadi, nos nomes de Krishna, né? Sevomukhi Hridihvado, a língua dele, Hridihva, ela balança tanto, né, por cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, esse verso fala que só vai entender os passatempos de Krishna, o nascimento de Krishna, a vida de Krishna, aquele que transborda a sua língua do cantar dessa canção que eu ofereci para Maria Luísa. Então, é claro que a gente sabe que não é só isso, porém, isso é a espinha dorsal, o cantar é a espinha dorsal da vida espiritual nessa era, né? Acompanhado de todos os não fazeres e fazeres, né? É o cantar dessa canção que faz com que a pessoa entenda, né? E o que traz o benefício dessa pessoa entender a consciência de Krishna? Krishna fala no Bhagavad Gita: Jamna karma chamedivyam evam yoveti tatuataha tyaktva deham punarjama naitiman etisu arjuna. Ele fala assim, para aquele que entende Jamna, meu nascimento, karma, minhas atividades, chamedivyam, divyan é divinas, né? Então, para aqueles que entendem meu nascimento, minhas atividades divinas, né? Evam yoveti tatuataha, e me veem com os olhos da verdade, tyaktva deham punarjama, não precisam mais nascer nesse mundo,
Naitiman etisu Arjuna. É isso? E também não precisa, e vem a mim com certeza, ele fala. Então, completamente em consonância com esse verso de Kapila Deva, dizendo que aquele que medita em mim, como que ele fala aqui? Medita em mim com fé e afeição, e que ouça e cante sobre mim, pronto. Não precisa mais nascer nesse mundo. Então meditar e lembrar de Krishna e também cantar os nomes de Krishna, pensar, viver para Krishna. É isso que Kapila Deva está dizendo nesse verso e que Krishna corrobora. E para conseguir fazer isso, então o Rupa Goswami citou esse verso que eu falei para vocês do Néctar da Devoção, que é preciso cantar o tempo todo, né, o Mahamantra Hare Krishna, né, dedicar-se completamente à consciência de Krishna. E olha que interessante, por que Maitreya, né, que começa agora a falar, fala: assim Devahuti, a mãe do Senhor Kapila, esposa de Kardama Muni, não é à toa que ele fala isso, porque ela é mãe da Suprema Personalidade de Deus e esposa de uma grande alma, servo eterno de Krishna, já na sua posição, já vivendo sua posição natural, que é o caso de Kardama Muni, livrou-se de toda a ignorância e respeito, a respeito do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Então, quando uma pessoa realmente vive vida espiritual séria, né, ela adquire muito conhecimento. Vasudeva Bhagavati, isso o Bhagavatam fala. No começo, no primeiro canto do Bhagavatam, no segundo capítulo, se eu não me engano, primeiro ou segundo, Shuta Goswami cita Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayodhitaha, Janayatya Shuvairagyan, Gyanichai Adhyahaitukam. Ele fala que é para aquele que vive vida espiritual séria, né, que dedica a sua vida a Vasudeva, né, em Bhakti Yoga Prayodhitaha, Janayatya Shuvairagyan, ganha desapego, a Vairagyan é renúncia, né, Gyanichai Adhyahaitukam, e então ele tem renúncia, conhecimento, que Prabhupada traduz como conhecimento sem causa, porque na verdade não tem uma causa específica de muita leitura, apesar de existir leitura, estudo, né? Mas o conhecimento é desproporcional à quantidade de estudo, né? E aí, Janayatya Shuvaragya Gyanichaya Adhyahaitukam, e desapego de tudo, porque o conhecimento traz o desapego, é o que fala, o que Maitreya começa a falar. Ela livrou-se de toda ignorância, né, a respeito do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Ela não adquiriu conhecimento mundano. Se fosse perguntar para Devahuti lá, esse é um erro que os devotos têm, que acham que o devoto puro sabe tudo. Devoto puro sabe tudo, sim, sobre renúncia, sobre vida espiritual, né? Mas ela não sabe tudo sobre matemática, álgebra, física, isso é besteira, né? Ele não precisa saber essas coisas. E quando, porque a alma é plena de conhecimento, ela é chit, né? Mas não necessariamente ela é plena de conhecimento, até da formação material, né? Garbo Dakashaya Vishnu, Shira Dakashaya Vishnu e Karan Dakashaya Vishnu, as gopis não sabem nada disso. E são devotas puras de Krishna, né? Elas entendem em como servir a Krishna. E ao mesmo tempo elas nem têm conhecimento pleno do próprio Krishna. Porque as escrituras falam que ninguém conhece Krishna plenamente. Então, esses entendimentos a gente precisa ter, né? O mestre espiritual é hábil e ágil e inteligente em ocupar-se em serviço a Krishna o tempo todo e ocupar os outros em serviço a Krishna, né? E para encerrar o entendimento desses dois versos, a segunda parte do verso fala
ela prestou suas reverências ao Senhor, né? Que é a base da liberação, e o satisfez com os seguintes versos de orações. Agora temos outro ponto importantíssimo, dois na verdade. Primeiro, ela satisfez Krishna na forma de Kapila com orações. Então, extremamente importante para o devoto fazer orações. Já vi muitos devotos dizendo que a única oração importante é o Mahamantra Hare Krishna. Cantado Mahamantra Hare Krishna é seguir uma regulação dada pelo próprio Sr. Chaitanya. Mas orar para Krishna, orar mesmo, conversando com Krishna, faz parte dos 9 processos. Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya e Atmanivedana, né? Então Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archana, Vandana. Vandana é orar para Krishna, é um serviço devocional direto a Krishna. E a gente perde essa mão, porque a gente acha, a gente não, né? Mas às vezes as pessoas podem achar que é um processo ainda primário, mas não é não. Quando a gente lê o Srila Prabhupada Lilamrita, Satsvarupa Dasa Goswami, quando ele descreve a fase de meninice de Prabhupada, ele glorifica Prabhupada, porque Prabhupada, quando brincava com os amiguinhos dele, orava para Krishna para poder ganhar, orava para Krishna para poder se dar bem. Só que ele orava para Krishna, ele não estava tentando se dar bem de formas mundanas, ele estava orando para Krishna. A mesma coisa acontecia na época do próprio Krishna, quando era menininho, né? Que eles oravam para Vishnu, para conseguir fazer com que as coisas davam certo. As mães faziam mandingas, né? A mãe de Prabhupada fez uma mandinga para Prabhupada não morrer cedo, né? Ela começou a comer com a mão esquerda e ela orou para Krishna para que ele não percebesse, porque daí, enquanto ela comia com a mão esquerda, ele estava protegido por Krishna. Ela só ia voltar a comer com a mão direita quando ele percebesse e perguntasse para ela. Então, na cabeça dela, o Lilamrita explica-se no Lilamrita, ela estava falando, então, pelo menos enquanto ele não pensar, não perceber, ele está protegido por Krishna. Ele não vai morrer enquanto não quebrar a minha promessa. Aí, um dia, Prabhupada perguntou para a mãe dele por que ela estava comendo com a mão esquerda e ela voltou a comer com a mão direita. Então, mas a gente pode falar, mas isso daí é um fanatismo, é uma dedicação estranha a Krishna, né? Mas é devoção a Krishna. Rainha Kunti também, né, fez orações. Muitas orações. Saiu um livro chamado Ensinamentos da Rainha Kunti, que eram orações, né? Então, esse ponto, só que o segundo ponto importante aqui é que Krishna se satisfaz com a oração de quem? Com a oração de quem já tem devoção. Eu não estou falando que é devoto puro, mas que pelo menos já tem um entendimento claro, né? A gente tem uma ideia um pouco confusa, né? De que Agyata Sukriti, Gyata é conhecimento, né? Agyata é sem conhecimento, Sukriti é bondade. E Agyata Sukriti é praticar serviço a Krishna sem querer, sem estar consciente desse serviço. É a gente oferecer praçada na rua, a pessoa comer praçada. Isso é Agyata Sukriti, ele está fazendo algo que ele não tem nem consciência, né? E a gente acha que essa Agyata Sukriti purifica, mas não leva ninguém para o céu espiritual. Ela dá condições dessa pessoa se dedicar conscientemente a Krishna, em Krishna. Por quê? Porque Krishna fala Jatamam prapadyante tanstataiva bhajami aham. Na proporção que a pessoa se rende a ele proporciona conhecimento. Aqui
O Harinama Sankirtan está falando, Srila Prabhupada compôs várias orações lindas quando vinha para o Ocidente a bordo do Jaladuta, e mesmo antes e depois quando chegou nos Estados Unidos, com certeza. Acho que é Paravyoma, né, que está escrevendo. Com certeza. Mas a gente tem essa linha de pessoas achando que a gente não precisa orar. Olha quem entrou também, o Raul. Jai Raul, sinceras reverências para Bu e a toda a audiência. As minhas, Raul, saudades. Haribou. Então, a prática do serviço devocional tem que ser consciente, porque ela só conseguiu deixar Kapila Deva satisfeito quando ela livrou-se da ignorância a respeito do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Ela livrou-se da ignorância. Como? Ela adquiriu conhecimento espiritual. E como eu acabei de falar, não é conhecimento material. É conhecimento de como entender Krishna. Não como entender, porque ninguém entende, mas como viver para Krishna. Como dedicar sua vida para Krishna. É viver como alma. Como qualquer tipo de alma, toda alma lá no céu espiritual serve a Krishna o tempo todo. E como o Acharyadeva explicou, né, numa aula muito interessante que ele deu alguns anos atrás, que ele fala que aqui a gente só consegue enxergar o céu espiritual por uma janela, olhando uma janela e vendo só um pedacinho. Mas ele diz que no céu espiritual existe de tudo. Pessoas vivem com famílias no céu espiritual, trabalham, brincam, comem, vivem completamente uma vida como a nossa. Então esse mundo material é idêntico ao mundo espiritual, com uma única diferença. Krishna é o centro de todo mundo no céu espiritual. Ninguém inveja Krishna. E aqui todo mundo inveja Krishna e ninguém tem, não quase ninguém, porque os devotos dedicam sua vida sim a Krishna, mas quase ninguém dedica sua vida a Krishna. É por isso que uma alma, se dedica sua vida a Krishna aqui nesse planeta, não tem o porquê ela viver aqui. Porque aí ela pode viver num lugar que tem tudo que tem aqui, mas dedicado a Krishna. E aí, esse tipo de vida satisfaz Krishna. Satisfaz como as gopis o fazem, como o Sr. Chaitanya fez durante muito tempo, né? Aqui nesse planeta, claro, né? E os seus seguidores, porque ele faz isso eternamente. Os próprios Sr. Krishna adorando Krishna, para mostrar como a gente deve fazer, né? Como a gente estava falando um pouco antes na aula do Bhagavatam aqui de Jundiaí, que a alma ela já é plena de conhecimento, de eternidade e de prazer. A gente só precisa reintegrar nossas atitudes e atividades ao prazer de Krishna, porque isso vai nos dar prazer. E a pergunta é, por que Krishna deixa que nós sofremos, né? Foi uma pergunta que foi feita. Krishna não deixa nada. Na verdade, ele só preparou o que a gente precisava e o que ele queria para desfrute dele, e quem sofre somos nós. Nós sofremos porque temos uma ideia errada de algo, né? E acreditamos e continuamos acreditando e seguindo e falando e pensando numa ideia equivocada. Quando a gente se iluminar pelo conhecimento espiritual e viver esse conhecimento espiritual, não teremos mais problema de sofrimento. E qualquer tipo de oração satisfará Krishna em uma situação abundante. A gente precisa simplesmente retornar ao entendimento de alma, mesmo dentro de um corpo material. Ok? Alguma dúvida, algum comentário? Aqui eu vou deixar um tempinho aqui. Fale-nos um pouco sobre o projeto de Jundiaí Mandir. Ok. 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos,
eu me afastei da vida familiar porque queria montar um projeto para a consciência de Krishna. E eu tenho mais ou menos 30 anos de pesquisa sobre... Eu morei 10 anos num templo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Morei 10 anos num templo, depois fui casado durante 20, e o meu sonho sempre foi criar um projeto em que abarcasse todo o Varnashram. Qualquer pessoa, em qualquer ashram, tá? Ou Varna, pudesse viver a consciência de Krishna com tranquilidade, né? E eu verificava algumas coisas que eu gostaria de aplicar, tá bom? E aí, 3 anos atrás, tivemos a chance de abrir um templo, né? E eu sou discípulo de Acharya Deva e adepto, né, à ideia do Krishna West de Acharya Deva, de que poderíamos manter a essência da consciência de Krishna e, ao mesmo tempo, adaptarmos ou aplicarmos a consciência ocidental, vamos dizer assim. Tá? Então, abrimos um projeto aqui, nós temos um templo, não tem deidade instalada, porque na minha visão, um templo não precisa ter deidades instaladas, precisa ter um projeto em que abarque o que eu falei, todo o Varnashram. Então a gente tem Mangalarati, Tulasi Puja, adoração a Prabhupada todas as manhãs, aula do Bhagavatam e à noite aula do Gita todos os dias. Pessoas podem morar aqui com a gente no projeto, então nós moramos aqui, e pessoas também de fora podem participar do projeto, de fora que moram, né, em outro lugar podem participar do projeto. Nós temos de tudo aqui. Temos brahmacharis, brahmacharinis, temos grihastas, temos eu como vanaprasta, e a gente tenta colocar todo mundo aí no serviço a Krishna. Tá? Então nós temos aqui 2 brahmachari e uma brahmacharini, né, que estão sendo treinados para a sua vida de casado, se quiserem ou não. Então, nós partimos do princípio de que o brahmacharya é vidya, conhecimento. Então, eles vivem conhecimento e material e espiritual, estão se preparando para ter uma profissão e também uma vida espiritual séria. Aqui temos grihastas também, que têm vida espiritual séria, né? E todos os processos, vivendo cada um dentro do que a gente precisa, na minha visão, claro, na nossa visão aqui, para poder ter a consciência de Krishna plena. Tá bom? Então, é isso. O projeto é esse. As pessoas moram aqui, vivem a sua vida material, colocando a espiritualidade junto. Basicamente é isso. Quem quiser nos conhecer, estão todos, serão todos bem-vindos, estão todos convidados. Eu já vou vincular então a pergunta do Marcelo, que é como podemos aumentar a qualidade do nosso serviço devocional, né? É necessário que nós tenhamos boa associação para a gente poder ter um serviço devocional bom. Então, diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Então, precisamos de uma associação com devotos, que é muito importante para isso. Mas eu acho que a maior de todas as visões para ter uma vida espiritual séria e cada vez melhorar a qualidade do nosso serviço devocional, ela está dentro de nós mesmos. Primeiro, a gente tem que ser muito sincero, temos que ser sinceros e verdadeiros com os outros e conosco. Nós temos que saber nossos limites, nossos desejos, aqueles que a gente consegue e aqueles que a gente não consegue abandonar. E aí, caminharmos com tranquilidade dentro de um processo espiritual. Eu vejo que o brasileiro não gosta muito de planejamento, mas não existe uma vida espiritual séria sem planejamento, né? O planejamento de quanto tempo eu vou ficar sem me casar para eu poder estudar e entender a consciência de Krishna. Quanto tempo eu vou precisar para poder me casar com tranquilidade financeira e espiritual. Então, esse planejamento é necessário. Quem não planeja, atravessa processos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está namorando, preparando sua vida. Eu vou comprar uma casa,
aí eu vou comprar um carro, vou ter um bom trabalho, minha esposa também, estou dando exemplo do marido e mulher, mas de qualquer outra forma, e aí vou ter um filho. Só que não se cuida e engravida na primeira semana de namoro. Atravessou. O planejamento não vai funcionar. Ou vai ter que remanejar o planejamento e vai sofrer pra caramba durante anos até conseguir se estabilizar. A moça não vai poder trabalhar do jeito que queria porque está grávida, não sei se tem um emprego, se não tem. Parem para pensar a quantidade de dificuldades que esse casal criou na sua vida simplesmente por não ter programado direito a vida. E na vida espiritual é a mesma coisa. Vamos pensar uma pessoa que não tem uma profissão adequada ou não tem uma renda adequada, vai lutar o dia inteiro para ganhar dinheiro e não vai ter tempo para pensar na vida espiritual. Então, vida espiritual é planejamento. Ah, mas o meu serviço devocional não está como eu queria, mas daqui 7 anos eu vou conseguir me dedicar 15 minutos a mais. Sei lá, estou dando uma ideia. Mas o planejamento é tudo. Onde eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar? Como eu quero praticar o serviço devocional? E vamos lembrar que a deidade predominante, que Krishna predomina nesse mundo, é a bondade, que é manter, é o manter. Então eu não posso ser apaixonado, eu tenho que ter paixão em alguns momentos, mas eu não posso ter como predominância a paixão, porque eu vou criar e vou parar, eu vou criar, vou parar, vou criar, vou parar. Então, para mim, qualidade no serviço devocional vem com o tempo, porque vem com maior meditação, com maior tempo, com muitas outras coisas. Então, para mim, qualidade no serviço devocional é tempo e perseverança. Ninguém no primeiro ano de vida dedicada a Krishna vai conseguir dedicar de forma adequada. Eu posso falar pelo meu exemplo próprio. Eu acabei de falar que eu tenho aí os 30 anos de movimento e eu me sinto hoje muito mais servidor de Krishna do que quando eu entrei. E a minha devoção poderia ser muito maior naquela época, né? Minha dedicação, vamos dizer assim. Porém, devagarzinho a gente vai refinando, vai melhorando e vai aumentando o nosso padrão, que só é avaliado por nós e por Krishna, por mais ninguém. O Haridarshana falou, Rupa Goswami no Néctar Devoção recomenda que podemos escolher no Srimad Bhagavatam algumas orações. As orações do Sr. Shiva são bastante interessantes e completas. Apareceu aqui um negócio aqui na frente, deixa eu sair para... Quem não planeja, planeja sua ruína. Exatamente, Haridarshana, é isso. Né? Eu vejo Haridarshana eu vi você longe no Ratha Yatra, queria ter te cumprimentado, mas acabou passando. Mas eu acompanho você pelas redes sociais. O Haridarshana é um grande professor de yoga, tem um corpo todo definido, forte, faz muitas posições yógicas que ele não fez de hoje para amanhã. Treina há quanto tempo, não é, Haridarshana? Há muitos anos e muitos, porque esse é o projeto. O projeto de um corpo bem definido é treinar. Ninguém tem corpo bem definido com 1 ano de movimento, de musculação. E o ser humano tenta dar umas escapadas, né? Tomando esteroides, né? Anabolizantes. Agora eu nem sabia disso, agora eles tomam também insulina. Eu corro da insulina, eu tenho diabetes tipo 2, corro da insulina e os caras procuram tomar insulina para tentar fazer um caminho menor, e um menino de 20 e poucos anos abandona o corpo, porque simplesmente pela luta por um planejamento mal feito, um caminho... Aqui o Haridas Kavajai para Buratsino, reverências, todas as glórias de Prabhupada. É isso aí, as minhas reverências. Então, se não tem planejamento, não tem vida. Não tem. Se não tem vida material, não tem vida espiritual. Vida espiritual é mais difícil ainda. É mais pormenorizada, vamos dizer assim. Devagarzinho, passo a passo. Né? Às vezes, serviço devocional não é quantidade, é qualidade do serviço.
né? Então, o primeiro ponto que eu falei, voltando a ele, associar-se com pessoas que já estão avançando nesse processo é o primeiro grande passo. Ajudar pessoas que estão num processo um pouquinho atrás da gente é outro grande passo do processo, né? Então, aprender com quem já está mais ativo, ensinar quem ainda está ativando e trocar experiências com quem tem o mesmo nível. Foi o próprio Krishna que ensinou isso no 10º canto do Bhagavatam. O Haridarshan escreveu que insulina é suicídio. Com certeza, foi o que aconteceu com o rapazinho, né? Ela foi feita para pessoas que precisam dela, né? Mas eu acho que o grande recado aqui é esse, né? Todo mundo pode adorar a Krishna? Sim, mas é o tempo e a dedicação que vai fazer com que nós refinemos nosso serviço a Krishna. E aí, um belo dia, Krishna nos abençoa e ele se apresenta para nós. E Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, que o Sr. Brahma falou, que num dado momento nossos olhos se enchem do unguento, do néctar, de ver Krishna frente a frente. Após esse dia, nunca mais precisamos de mais nada. O Fernando escreveu aqui, sim, outro dia alguém falou que o filho é vegetariano e atleta, mas precisa de um nutricionista. E temos que ter responsabilidade, não é só religião. Sim, mas isso é. Uma vez eu ouvi uma besteira, que eu vou dividir com vocês aí, vocês podem até ficarem meio chateados. Eu tenho um grande amigo que é devoto e teve um grande problema psicológico, né? E foi indicado a ele que lesse 2 horas de Bhagavatam por dia. Essa pessoa se desanimou, sabe por quê? Porque ele leu 2 horas de Bhagavatam durante mais de um ano e ele não curou do problema psicológico. Claro que não. Ler o Bhagavatam alimenta a alma, nos ensina a consciência de Krishna. Problemas psicológicos devem ser tratados por psicólogos ou psiquiatras. Não tem jeito. A gente tem esse trilho material e espiritual, né? Então, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesus falou isso daí. O Haridarshan falou que o resultado imediato é o resultado final, é sofrimento. É isso. Então, se eu não tenho resultado final rápido para o meu corpo, como que eu vou ter para a minha alma? No pain, no gain. No pain, no gain. Trabalho. E não precisa ter pain. Não precisa ter pain. Pode ter entendimento de quem eu sou. Às vezes no começo parece sofrimento, mas quando percebe realmente quem é, vê que aquilo que estava segurando era o sofrimento, o verdadeiro sofrimento. Então, é aquele exemplo que Prabhupada dá no Néctar da Instrução, que ele fala que só se cura de icterícia quem come açúcar candy. E quem está com icterícia sente o gosto do açúcar candy amaríssimo, amargo. Aí com o comer do açúcar candy, confiando, começa a ficar doce, fica doce, fica doce, ele se cura da icterícia. Então, está explicado aí. O Haridarshan falou, eu sou atleta e nunca consultei um nutricionista. É isso aí. O Fernando falou, mas está errado. Just a little pain. Só uma pequena dor, né? Então, mas assim, mais dolorido do que sofrer nesse mundo material, não existe. Não existe. Mais dolorido do que apanhar desse mundo material, a mente só pensa em pensar, sentir e desejar. Quando eu desejo algo e obtenho esse algo, a mente não quer, ela quer outra coisa. Não existe vida material sem sofrimento. Existe vida espiritual sem sofrimento. É só dedicação. Ok?
Falei demais, muito tempo já, 44 minutos. Muito obrigado, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.